Olha, Capelli, é o próprio Moraes que está dando um tiro no pé dele, porque essas notícias elas correm. Muitos americanos já estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil, né? Quando a gente começa a nossa atuação internacional, seja autoridades ou populares, eles começam a seguir a gente na rede social. Eu tenho entrevista marcada amanhã numa televisão aqui nos Estados Unidos. Acabei de voltar de um evento de Las Vegas. Na semana que vem vou estar entre a capital Washington DC e Miami. Então, as pessoas começam a nos seguir e elas enxergam isso daqui. Mas ainda assim eu faço questão de comunicar a todas as autoridades americanas onde a gente tem acesso, que nos escutem, sobre essa notícia da imprensa de condenação por uma suposta coação de Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque nessa acusação eles interpretam que os Estados Unidos é uma organização criminosa que atuou junto comigo para pressionar de maneira ilegal o governo brasileiro. Se o meu relacionamento com as autoridades americanas foi ilegal, então ocorreu um crime em conjunto. Se essa é a narrativa que o STF está montando, certamente ela não vai agradar aos americanos. E vale lembrar, a suspensão da Lei Magnitsky ela foi uma decisão política do presidente Trump. Todos os relatórios, todos os argumentos estão devidamente registrados, arquivados nas instituições norte-americanas. Se o Trump amanhã quiser retornar com a Lei Magnitsky, é só ele voltar. E vale lembrar, quando ele suspendeu a Lei Magnitsky, ele buscava, né, um bom relacionamento com o Brasil. Só que o Brasil faz questão de desrespeitá-lo, seja através dessa decisão do Supremo Tribunal Federal em me condenar em um crime que eu não pratiquei, devido à minha atuação nos Estados Unidos, seja através do Lula, que quando se encontra com Trump promete que não vai censurar ninguém, mas quando volta para casa, cria, através de decreto, o Ministério da Verdade para controlar a internet, principalmente no período eleitoral. Então essas bandeiras elas são muito caras ao norte-americano, de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, de não censurar, de respeito à Constituição. Esses são os valores básicos da sociedade democrática, do Ocidente. E o Brasil não está respeitando nenhuma delas. Então, eu vejo que sim, essa minha condenação ela pode dar combustível para o retorno da Lei Magnitsky contra o Moraes e quem sabe até contra outros autores. Talvez seja essa também a intenção do Moraes, né, de fechar ali pelo menos a primeira turma toda sancionada, para que assim eles de mãos dadas mantenham esse discurso fantasioso, onde parece até que o STF é que está defendendo as liberdades e todo mundo está errado, né? Itália, Espanha, Estados Unidos, Argentina. E dessa maneira vamos caminhando para cada vez mais uma várzea dentro do ordenamento jurídico nacional. É por isso que eu tenho a certeza que só o Flávio Bolsonaro consegue dar conta disso, porque é o único que tem, além do discurso de falar a favor da anistia, que é o remédio para a gente virar essa página nefasta do Brasil, mas também a disposição de lutar por ela. Eu desconheço qualquer condenação. Então, nessa medida, a minha candidatura à primeira suplência na chapa, onde o pré-candidato a senador por São Paulo é André do Prado, segue de pé, né? E a gente vai, no momento adequado, que se não me engano é em meados de julho, vai fazer o registro da nossa candidatura. Vamos ver o que vai acontecer a partir dali. Mas, de fato, um processo sem citação, ele é completamente nulo. E em qualquer país democrático, onde tem um Estado democrático de direito, um chamado sistema acusatório, esse tipo de coisa, né, não ocorrem condenações onde um processo não foi iniciado com uma citação, porque é através da citação que a pessoa sabe do que ela é acusada, se ela é testemunha, se ela é réu naquele processo. A partir dali, ela constitui advogado para fazer a sua defesa técnica. Assim é num Estado democrático de direito. Só que o Brasil, a coisa está tão de cabeça para baixo que você espera qualquer coisa. É por isso, por exemplo, que na Itália, recentemente, a Justiça, a Corte Suprema de Apelações, de Cassações da Itália, não reconheceu o pedido de extradição feito pelo próprio Moraes contra a deputada Carla Zambelli, que, dentre outras justificativas para anular o processo, falou da questão do Moraes ser vítima e juiz ao mesmo tempo. Ora, se houve, Capelli, uma coação, quem é o destinatário dessa coação? O próprio Moraes fala que é ele. E ele diz que ele não se intimidaria e etc. Então, se ele é o destinatário,
do suposto crime, ele é a vítima. Não pode a vítima julgar o acusado. Isso é básico, isso é um mínimo que você pode esperar, não é nem de alguém que tenha estudado direito, de alguém que tenha bom senso. Se você briga com seu vizinho e o seu vizinho te julga, o que você acha que vai acontecer? Que você vai ser absolvido? É claro que não, você vai ser condenado. E assim é com o Moraes. Por isso que a Itália negou a extradição da Zambelli, a Espanha negou a extradição do Oswaldo Eustáquio, os Estados Unidos negaram a extradição do Alan dos Santos e hoje ninguém na Argentina que o Moraes pediu foi extraditado para o Brasil. Então o Brasil está vivendo uma várzea jurídica. É lamentável que a gente chegue a esse ponto e que a gente veja, né, como eu estou sabendo pela imprensa, que tudo que eu sei sobre esse processo é com informações que vêm da imprensa, a gente fique sabendo dessa tal condenação. Agora, entrando no crime em si, o crime de coação. Ora, eles estão dizendo que a coação foi sancionar o Moraes. E o Moraes faz questão de confundir isso daí como um ataque contra o povo brasileiro. Não, o povo brasileiro ficou muito feliz, inclusive, quando o Moraes foi sancionado. Porque a gente não consegue mais esperar justiça vindo de dentro do Brasil. Por isso que a gente tem que reconhecer, tem que recorrer a denúncias feitas no exterior, como aqui eu estou fazendo. E como elas são embasadas na verdade, elas têm sucesso. Ao contrário da esquerda, que utilizava de mentiras para tentar, né, a condenação, por exemplo, do presidente Bolsonaro no exterior, dentre outros integrantes do governo Bolsonaro. Então a gente tem esse sucesso porque nós fazemos isso tudo embasado na verdade. E quem sancionou Moraes foi o Trump. Então deveria ser o presidente americano a figurar como réu nesse processo, não Eduardo Bolsonaro. Ou se ele quisesse muito forçar a barra, botasse o Trump de autor e Eduardo Bolsonaro de partícipe.